Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando no capítulo Contando Histórias na Internet. Nós vimos sobre o mini conto, lemos o mini conto, fizemos a interpretação, vimos o quanto é comum esse tipo de texto no ambiente da internet, principalmente por ele ser curto, pequeno e fácil de compartilhar. Vamos então retomar no nosso livro a definição de mini conto? Vamos lá. Os mini contos, também chamados de microcontos ou nanocontos, são histórias ficcionais muito curtas, bastante comuns na internet. Então veja, ficcionais, aquilo que não é real, ok? Então são histórias não reais e bem curtas. O fato de apresentarem começo, meio e fim com rapidez, a micronarrativa tem ritmo, não é? Então a gente viu lá, as crianças chegaram no parquinho, elas se entreteram, conversaram e então finalizou. Foi bem rápido. É como se fosse lá uma espiadinha. No mini conto, mais importante do que contar uma história em detalhes é sugerir e apresentar recursos para que o leitor preencha e entenda a história além daquilo que o texto diz, ok? Então precisa-se ficar lá um momento de reflexão ainda. Conta-se uma história e depois fica lá como um momento de reflexão, como a frase do senhor de muitos outonos que falou para a menina. Então ficou lá um momento de reflexão. Sobre agora, mini conto, nós vamos produzir. Você vai escrever o seu mini conto. Que tal criar um mini conto? Siga as orientações a seguir e produza uma história bem curta que seja interessante para os leitores. Como que eu posso perceber se uma história está interessante ou não? Uma sugestão que eu dou é eu fazer a leitura do meu texto, espero um tempo, vou fazer outras coisas, outras atividades, depois eu volto para fazer a minha leitura e vejo, eu gostaria de ler uma história igual a essa que eu escrevi? Certo? É uma forma da gente fazer a releitura, deixa passar um pouco para depois você retomar. Vamos então ver o passo a passo. Você vai definir um tema para o seu mini conto. O que você vai contar? Sobre o quê? Crianças brincando? Sobre um momento de lanche? Sobre uma situação da escola? Uma partida de futebol? Você vai escolher o seu tema principal, o tema sobre o que vai falar. E aí você vai definir os personagens do seu conto. Quem são os personagens? Quantos são? Eles terão nome? Lembrando que mini contos são textos ficcionais, ou seja, eles não são histórias reais. Onde se passa a história? Se eu vou falar sobre algo em uma partida de futebol, pode passar em um estádio, pode passar numa quadra da escola, pode passar em um campo de futebol, ou pode ser de um time de futebol, certo? Qual será o enredo dessa história? O que acontece no começo, o que tem no meio e como termina a minha história. Então, o famoso começo, meio e fim. Lembrando que o mini conto é muito curtinho, mas ele tem que ter o enredo, o começo da minha história, como que ela se desenvolve, o enrolar da minha história, então o fim. Qual será o clímax, a parte mais interessante da história? Onde que é? Quando que acontece? Como que acontece? Essa parte mais interessante da minha história. E então, você tem um espaço para escrever o seu mini conto. Sugiro que depois você passe a limpo, coloque numa folha sulfite, faça uma borda, faça uma ilustração para o seu mini conto. Não se esqueçam, pessoal, do passo a passo, a importância do
enredo, uma história ficcional, ou seja, não é algo real. Eu tenho que ter o começo, o meio, o fim, e eu tenho que ter aquele momento de reflexão. Lembra que a professora explicou que estava lá na definição de mini conto? Ou seja, olha lá, sugerir apresentar recursos para que o leitor preencha e entenda a história além daquilo que o texto diz. Ou seja, finalizou com uma frase, mas que fez com que as pessoas ficassem pensando: o que será que quer dizer isso? Vou refletir sobre esse assunto, ok? Então, pessoal, boa escrita, lembre-se de treinar, observe aí se você não, a pontuação, se ficou na dúvida da escrita de uma palavra, pesquise ela no dicionário. Você pode pesquisar mini contos na internet. Existem vários blogs que você pode fazer a leitura desses mini contos. E aí você vai tendo mais ideias. Lembra aqui no mini conto do dinossauro, que é de apenas uma linha? Olha lá. Você pode colocar na internet o nome deste autor, o Augusto Monterroso. Apesar dele não ser brasileiro, você pode encontrar na internet outros mini contos dele em português, para você ir tendo ideias, ter um acervo de mini contos, fazer a leitura de diferentes mini contos e aí você imaginando, tendo sugestões para a sua leitura. Aqui, por exemplo, olha, no que nós lemos, eu estou subindo, só um pouquinho, olha lá, nesse que nós vimos aqui, temos o site, lembra que a professora mostrou para vocês? O escritor Leonardo Sakamoto tem um blog aqui, ó, blog do Sakamoto. Você pode procurar na internet este blog para você ter como sugestões outros mini contos, ou você pode colocar em sites de busca lá, mini conto, microconto, nanoconto, e aí vai fazendo, como eles são bem curtos e rapidinhos, e vocês são muito espertos e inteligentes, que eu tenho certeza, vocês vão fazer a leitura de vários mini contos bem rápido e a ideia vai, ó, brotando na sua mente, e aí eu tenho certeza que você vai fazer a escrita, ó, caprichada do seu mini conto, ok, pessoal? Então, nos vemos em breve em mais momentos de estudo. Boa leitura, boa escrita. Lembre-se da importância de ler, de escrever, reler o que você escreveu, espera um pouquinho, um dia, escreve hoje, daqui a um pouco vai fazer outras coisas, releia o que você escreveu, peça para alguém ler o que você escreveu, e assim é uma forma que a gente tem de treinar a nossa escrita. Ok, pessoal? Obrigada pela sua atenção e nos vemos em breve. Tchau, tchau!